Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Hoje será o último vídeo do especial de cinema de horror sul-coreano. Nesta última parte vamos falar principalmente sobre o filme Medo, o Conto das Duas Irmãs e também algumas curiosidades e finalizar o vídeo falando um pouco do que aconteceu nos últimos dois. Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Antes de começar, pessoal, vamos lembrar que a fonte principal para este vídeo foi o livro Korean Horror Cinema, editado por Alison Percy e Daniel Martin. Este vídeo é o terceiro e último da série Cinema de Horror na Coreia. Se você não viu ainda as partes 1 e 2, vou deixar um card e também links na descrição. Na primeira parte exploramos a criação do cinema de horror sul-coreano e falamos de sua era de ouro, os anos 60 e 80. Na segunda, discutimos acerca dos subgêneros de terror e contamos um pouco mais sobre a sua mitologia. Nessa terceira e última parte falaremos um pouco mais sobre o filme A Tale of Two Sisters e também suas inspirações para o cinema de horror. Nos estudos do cinema, temos outra vertente bastante importante e que pode até passar despercebido para nós meros admiradores e leigos, que é a questão das expressões faciais. A teoria clássica do Krishna Balas argumenta que, se olharmos e entendermos os rostos e gestos uns dos outros, não apenas entendemos, mas também aprendemos a partir de suas emoções. Os humanos têm a tendência a imitar automaticamente as emoções, as expressões emocionais. Este fenômeno, denominado mimetismo afetivo, é um processo emocional inconsciente em que a pessoa irá espelhar automaticamente as emoções dos outros. Ainda na visão do crítico, temos a noção de expressão fisionômica do rosto, cumprindo uma função antropomórfica ou close-up. Segundo ele, tira o véu de nossa percepção e insensibilidade das pequenas coisas ocultas e mostra-se a face dos objetos, mas ainda mostra o homem, pois o que torna os objetos as expressões são próprias expressões humanas nelas projetadas. Um grande exemplo disso é o filme Old Boy. Porém, onde entra a questão do horror coreano? Ora, de certa forma, o cabelo do fantasma feminino atua como uma máscara, impedindo que o espectador tenha acesso total ao passado traumático. Podemos fazer uma analogia aos filmes de terror ocidentais, em alguns casos em que os vilões escondem suas desconfigurações atrás das máscaras reais, por exemplo, Michael Myers da série Halloween. Falaremos agora de um dos filmes mais conhecidos do cinema sul-coreano, Medo, o Conto das Duas Irmãs. Este é um filme do ano de 2003 com direção de Ji On-kim. O filme é uma narrativa não linear de um conto popular coreano, The History of Rose e Lotus, que data da dinastia Joseon e ocupa uma presença onipresente na cultura popular coreana. A influência do conto é tão grande que se tornou uma metáfora cultural da mesma forma que os contos de fadas como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. Permaneceu em alta ao longo da era moderna e foi adaptado até não ao menos que 5 vezes. Vale lembrar que já fiz um vídeo no canal sobre a dinastia Joseon e também sobre o filme. Algo interessante neste filme foi a foto usada na campanha de marketing, que lembra a fotografia memorial pós-mortem, um gênero de fotografia amplamente associado com a era vitoriana e muitas vezes visto hoje como uma sintonia de macabro e sombrio. Enquanto tal fotos frequentemente retratavam crianças que pareciam estar dormindo alegremente e dos pais tinham pouco ou nenhuma representação visual, outro membro da família ocasionalmente pousava para o falecido com os olhos abertos, como se estivesse vivo, exatamente da mesma maneira que posaria para uma foto de família normal. Essas imagens incorporam, em termos visuais, um momento final de união, instantaneamente congelado antes de sua separação irrevogável, e o desejo também dos membros da família para parar o tempo e assim recriar um momento de felicidade familiar não mais possível. Apenas para curiosidade, vamos falar um pouco das fotografias e também da era vitoriana. A fotografia pós-morte, ou fotografia pós-mortem, é a arte de fotografar os mortos, fato que acontecia na era vitoriana, especificamente no final do século XIX. Essa forma de fotografia era uma maneira barata para as pessoas que não tinham muitas condições financeiras pudessem imortalizar seus entes queridos, principalmente as crianças. A taxa de mortalidade infantil era significativamente alta neste período, e essas fotografias eram geralmente as únicas fotografias que a criança teria. Na história do Reino Unido, a era vitoriana foi um período do reinado da Rainha Vitória.
de junho de 1837 até sua morte em janeiro de 1901. Voltando ao nosso filme também ao Oriente, não foi apenas a campanha de marketing que teve influências na era vitoriana no filme. Temos também o papel de parede misterioso abaixo dos títulos, que pode ser visto como exemplo de remistificação das próprias flores que antes possuíam significados específicos, uma análise de termos e comunicação e um retorno à obscuridade. Como dito anteriormente, por este filme não ter uma narrativa linear, poderíamos dizer que o filme, em uma primeira vista, pareça confuso. Por isso temos a noção de Mikhail Bakhtin sobre o espaço-tempo. Tempo e espaço são inseparáveis. A interseção dos dois criando um todo integral, como espaço, torna-se carregado e responsivo aos movimentos de tempo, enredo e história. É a conexão intrínseca das relações temporais e espaciais que são artisticamente expressas na literatura. O conceito é particularmente apropriado para a análise do cinema, meio que tem suas raízes e suas representações temporais e espaciais. Deleuze, por sua vez, expõe no cinema que é como nenhuma outra fonte de arte em suas relações com a experiência de tempo e espaço. Para finalizar o vídeo, vou falar brevemente o resumo do primeiro e do segundo vídeo. Começamos a nossa jornada falando sobre as inspirações do cinema de terror coreano. O cinema de horror ele utiliza e se inspira na história de seu país e principalmente sua mitologia. Obviamente que cada local tem suas próprias crenças, religiões e assim vai, tornando assim o cinema de horror algo único em cada lugar. Podemos citar no cinema coreano e em linhas gerais, é justamente a forte veia melodramática. O melodrama é um modo narrativo padrão no cinema coreano que sustenta a maioria dos filmes produzidos em todos os gêneros. Isso se deve em grande parte ao legado duradouro do Shinpa, agora considerada um subgênero exagerado do melodrama cinematográfico, mas originalmente era uma forma de teatro japonês importada para a Coreia durante o período colonial, e essa tendência amplamente dominante na década de 20, tendência cinematográfica. Tal como o cinema japonês, nós temos aqui a figura do espírito vingativo, independentemente das configurações de período ou de tempo, incorporam suas histórias em relacionamentos femininos que, por sua vez, estão enraizados na tradição confucionista e em ênfase na família consanguínea. Neste cenário, o fantasma feminino retorna ao túmulo, muitas vezes para proteger seus filhos, e também para se vingar de seus assassinos e opressores e corrigir as injustiças infligidas a elas. As histórias de terror coreano invariavelmente começam na década de 60, quando o gênero entrou em seu primeiro período fértil. Muitos filmes entre 60 e 70 seguem a mesma estrutura narrativa básica, em que uma mulher estranha se intromete no espaço familiar privado, substituindo o trabalho doméstico da esposa. O fator mais importante que influenciou o estilo de conteúdo dos filmes dos anos 80 foi a política 3S, adotada pelo governo Chun Dong-hwan na mesma década, destinado-se à população e mantê-los entretidos apesar da turbulência política e abuso aos direitos humanos. Em relação aos subgêneros de terror, nós podemos citar Horrores de Raposas e Apartamentos. Aqui temos a influência direta da mitologia asiática, que para cada 100 anos em que a raposa vive recebe uma outra cauda, e quando passa a ter 9 caudas em seu 10º ano de existência, torna-se um kumiho, e com isso a oportunidade surge para se tornar humano, muitas vezes com a condição que coma um órgão humano. Em um grupo de filmes de terror coreano, nós temos os que se passam em cidades e apartamentos. Esses, por sua vez, apresentam configurações espaciais importantes em uma série de filmes da década de 70, época em que os prédios eram construídos em massa. Como vimos, pessoal, o cinema é uma forte fonte de inspirações, seja para a cultura do próprio país, seja por sua mitologia e assim vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse grande especial sobre o cinema sul-coreano. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.